A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de quinta-feira, 5 de agosto de 2021, tem como título: Deus promove amizades com propósitos definidos. O texto bíblico encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, que diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Queridos, uma das mais maravilhosas amizades, e companheirismo, exemplo de companheirismo que nós temos aí na Bíblia Sagrada, principalmente no livro do Novo Testamento, é a amizade entre o apóstolo Paulo e Barnabé. Barnabé teve ali uma contribuição significativa no ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 9, 27, ele apresenta e recomenda Saulo de Tarso aos apóstolos, quando este ali retornou a Jerusalém, no terceiro ano após a sua conversão. Os cristãos de Jerusalém estavam ali desconfiados sobre aquele Saulo, Muitos achavam que ele era um espia. Então Barnabé convenceu-os que Saulo era um cristão verdadeiro. Quando Barnabé foi enviado para Antioquia, após ali algum tempo de trabalho, ele viu a necessidade de auxílio naquela obra. Então, naquela ocasião, ele percebeu ser ali uma oportunidade propícia para Paulo. Logo mandou trazer Paulo, e ali foi o início de uma grande obra missionária. Houve também uma época de grande fome e escassez, e Paulo e Barnabé visitaram Jerusalém para levar uma oferta de auxílio contra a fome que assolava a região. Nessa ocasião, foi reconhecida o chamado de ambos para trabalharem entre os gentios. Na primeira viagem de Paulo e Barnabé, até um determinado momento, Barnabé era o líder. Mas após o abandono do seu primo João Marcos, que desistiu ali da viagem e voltou para Jerusalém, nitidamente o apóstolo Paulo assumiu a liderança do grupo. A deserção de João Marcos causou ali um impacto até mesmo na segunda viagem planejada por eles. Barnabé insistiu que Marcos deveria ser incluído na viagem, porém Paulo não aceitou e acabou ali dividindo o itinerário da viagem com Barnabé, ficando em Chipre. Paulo seguiu os seus planos, e Silas foi quem o acompanhou. Mesmo tomado aí rumos diferentes, a amizade entre Paulo e Barnabé não foi desfeita. Todas as vezes que o apóstolo Paulo se refere a Barnabé, ele demonstra respeito, afeição e estima, reconhecendo-o como seu companheiro missionário para os gentios. Nós nunca saberemos o quanto Barnabé contribuiu para o grandioso ministério do apóstolo Paulo. Isso apenas o próprio Paulo saberia responder. Sabemos que, quando o apóstolo escreveu a primeira epístola aos Coríntios, Barnabé ainda estava vivo e sustentava-se sem depender das igrejas, de maneira semelhante ao próprio Paulo. Quem dera se todos nós, obreiros do Senhor, tivéssemos um Barnabé para nos auxiliar. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima quinta-feira a todos.